someone to trust. You can trust in me. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast Dislexia com Café. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou fundadora do Sábios Disléxicos. Hoje temos uma convidada especial que vocês já vão conhecer. Bom dia, Carol! Bom dia, Verônica! Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao podcast Dislexia com Café. Meu nome é Caroline, eu sou psicopedagoga, disléxica como a Mônica, tutora para disléxicos e mestranda. Daqui a pouco a gente termina, mestrando em neurociência, estamos quase lá. E hoje nós temos uma convidada super especial, vamos falar de um tema muito especial, que com certeza já... Se você tem alguém disléxico na sua casa, esse tema já chegou aí e essa parte emocional é muito importante. Mas antes de falar do tema, eu quero passar a palavra para a Verônica para que ela possa se apresentar. Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas. Estou muito feliz e honrada pelo convite de estar aqui com vocês. Então, meu nome é Verônica, eu sou psicóloga, sou mãe de um rapaz com dislexia, né? Ele tem 16 anos hoje. Sou especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, né? Transtornos de aprendizagem. Estou concluindo psicopedagogia e estou no meio para o final de neuropsicologia. E sou também presidente da Associação Potiguar de Dislexia, né? RN, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Perfeito. Verônica, e como é que você consegue, meu Deus, casa, filho, trabalho, estudo, e não estudo, um duplo estudo, pós e faculdade, como é que faz isso? Como é que você consegue? Não consigo. A gente vai encaixando nos horários vagos. Às vezes eu deixo casa para lá, coloco o meu esposo, olha, isso aqui faz para mim, por favor, porque eu não dou conta. Eu tenho outros 2 filhos mais velhos, já são adultos, né? Então eu divido aqui as tarefas em casa, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, então é difícil para todo mundo. A sorte é que é um apartamento, então todo mundo tem a sua parte para cuidar. E no trabalho, quando falta um paciente, faz uma leitura, faz um relatório. Às vezes eu tiro um diazinho de folga ali na sexta, no sábado, aí eu passo o final de semana, dou uma relaxada, uma descansada, porque eu tenho que dormir para cuidar da saúde mental da gente, né? O descanso é muito importante. E aí vou fazendo as coisas aos poucos. Tem dias que a gente entra um pouquinho madrugada dentro, mas faz parte, não tem jeito, não dá para gente. 24 horas é muito pouco, principalmente para as mulheres, né? Então a gente vai fazendo, né? Faz ali uma lista de prioridades, isso aqui é importante, isso aqui eu não posso deixar de fazer, sobe. E vai indo, a gente vai caminhando. É verdade. Parabéns, arrasou. Você foi lendo, falei, meu Deus do céu também. Que currículo incrível. Obrigada, meninas. E hoje vamos falar de um tema que eu adoro, é um tema super importante, que é a autoestima do adulto disléxico, né? Então, vamos começar com informações, né, sobre a dislexia, porque, como a gente sempre fala aqui, informação vale ouro. Então, vamos começar com o que é dislexia para quem está chegando por agora, quem começou, né, teve o diagnóstico, começou a pensar na dislexia. Então, vamos começar. A dislexia ela é um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura e na escrita. E a dislexia ela persiste na vida adulta, com manifestações diferentes, né, Verônica? Exatamente. Cada um tem uma característica diferente. Não necessariamente o disléxico não vai conseguir ler. Muitas vezes ele consegue fazer a leitura, mas os prejuízos dele são outros, né? Às vezes também a pessoa consegue escrever, consegue fazer uma redação. Meu filho, por exemplo, não consegue, ele só consegue copiar,
né? Ele consegue entender bem o conteúdo que está sendo lido, apresentado para ele, mas ele não consegue falar sobre ele, né? E vice-versa. Se, por exemplo, o disléxico tiver uma comorbidade, como o TDAH, acentua um pouco mais as dificuldades, né? Se tiver descalculia, por exemplo, acentua um pouco mais. Então, assim, não dá para dizer que é tudo igual. Como todo transtorno, né? Todo não. Porque alguns têm, como é que eu posso dizer? Tem o componente da personalidade da pessoa por trás, né? Mas dentro dos transtornos de aprendizagem do neurodesenvolvimento, existem sintomas diferentes para cada um, né? E também o que interfere é se lá desde a infância, né, houve aquela introdução das aprendizagens, né, aquela introdução da família ajudando o paciente, né? Perdão, gente, não posso ser difícil, eu sempre trago a palavra de como paciente. Mas a família tem um papel muito importante nisso, né? Então, por exemplo, quando a criança apresenta as primeiras dificuldades, se há uma intervenção precoce, né, então isso vai ajudar no futuro, no período da alfabetização, vai ajudar no ensino médio, por exemplo, que a criança já cresce, né, já está ali como adolescente e na fase adulta. Né? Então, quanto mais precoce, melhor. Perfeito. Eu falo para as mães também que não adianta a gente ter só o diagnóstico, né? E aí coloca ali aquele diagnóstico na gaveta ou leva para a escola achando que a escola vai resolver todos os problemas do nosso filho. Não é bem assim, né? Nós devemos, em casa, treinar com essas crianças. Um exemplo clássico, que eu sempre dou também, tá na rua, olha lá, aquela placa ali, vamos soletrar? Isso. Como é que é o sonzinho de cada letrinha? Isso. Vamos juntar ali, fazer como sílabas? Mas isso Coisa toda hora, né, Verônica? Coisa simples, do dia a dia mesmo, né? Uma estratégia muito boa é usar, quando a criança está no período da alfabetização, muitos pedagogos pedem para os pais escreverem, vamos supor, num papelzinho, mesa, e coloca grudado em cima da mesa. Televisão, coloca um papelzinho ali do lado da televisão. Então, você vai indo, mesmo que você desenvolva uma memória fotográfica, né, que acontece muito, é uma ajuda muito boa, e assim, constantemente você bate o olho e você lê, não tem como você fugir disso, né? Então, o repertório vai aumentando, né? A criança vai trabalhando melhor, isso daí é muito importante. Olha, né? Que legal que você falou. Aqui na Itália, a gente usa esse método com o inglês. Olha. Aqui na escola, no Fundamental 1, eles pedem para que os pais escrevam as palavras em inglês e coloquem na tábua. Sim. E no Brasil, os pedagogos, muito legal. Muito legal. Mas não são todos não. Existem alguns que é um método até antigo, do tempo da gente, e que não está arcaico, né? Ele foi desenvolvido por um motivo, né? Ele faz sentido, sim, né? Então, muitos usam. Eu acho bem bacana. Não, é bem, já tem até comprovação científica, um exemplo, tá? Que eu vou dar aqui. Na minha dissertação, que hoje eu peguei nela, estava escrevendo, eu coloco sobre a parte auditiva, sinestésica, tátil, visual. Sem essa parte visual, né, o tátil, esse aluno, eu falo sobre a dislexia na escola média, né, no ensino médio. Sim. Esse aluno, ele não vai conseguir ter tanto avanço se ele não usar essas funções, né, do corpo dele. Ele vai continuar sendo aquele menino que não vai bem na escola. Mas se você insere isso no dia a dia dele, na escola, em casa, muda. Aí a gente coloca Orton Gilligan, que fala sobre isso, a gente coloca vários autores que eu trouxe na minha dissertação, inclusive, que falam sobre isso. Aí eu falo para os professores, olha, incentive mesmo no ensino médio essa abordagem.
E essa abordagem do papelzinho com a escrita é a visual. Então, como você falou, ele vai memorizar. Por mais que às vezes ele não saiba o som, né, daquela palavra, aquela letra, mas a palavra ele vai memorizar. Como você falou, vai aumentar o repertório. E uma coisa muito importante é que as pessoas têm que ter a consciência de duas coisas. Primeiro, que os pais, é importantíssimo saber sobre a dislexia, né? O que é a dislexia, quais os prejuízos que ela traz, né, para a pessoa, e também a questão da estimulação e o interesse de ajudar o seu filho em casa, porque isso vai reverberar no futuro. Se não houver agora, né, um momento em que você se dedique, porque a educação, gente, ter filho é isso, né? Ter filho não é só brincar com ele, colocar uma criança no mundo, chamar ele de filho, papai e mamãe. Não é isso, né? Ter filho é um caminho constante de água mole, pedra dura, tanto bate até que você tem que estar ali educando, tem que estar ali orientando. Então, você tem que estar disposto a ajudá-lo, né? Quando a gente engravida, tem um ser humano, né? A gente tem que estar disposto para o que der e vier, porque a gente não sabe o que vem. É verdade. Entendeu? A gente não sabe o que vem. Nasceu, então você tem que fazer essa estimulação, né? Identificou um problema, a estimulação aumenta. Cuida, porque senão vai virar um adulto disfuncional. E aí é muito difícil. Quantos adultos com vários tipos de situações, transtornos diferentes a gente não tem hoje em dia? É verdade. E aí a gente já entra no profundo do nosso tema, né? Que é a parte emocional da dislexia na vida adulta. Mas a gente já puxa aí adulto, criança, jovem. Né? E eu já queria fazer uma pergunta para Verônica, porque eu acho que ela tem muita experiência nessa área clínica. Eu acho que vai tirar um pouquinho das dúvidas se tiver algum adulto aqui nos assistindo. Então, Verônica, eu queria saber, na sua experiência clínica, quais são os principais gatilhos emocionais que você observa nos adultos com dislexia relacionado à baixa autoestima, porque ele já não teve todo esse apoio que a gente acabou de falar, né? Sim. Você acabou de falar. Então, o que você observa? Quais são esses gatilhos que fala, puxa, olha, aquele ali tem baixa autoestima? Sim. A primeira coisa que eu observo é o sentimento de inadequação, né? Falando especificamente da dislexia, a inadequação ela é muito latente. Eu vejo muitos questionamentos assim por parte dos pacientes falando quem eu sou, né? Para que eu sirvo? O que eu vou fazer? Eu vou casar? Eu vou ter filhos? E se eu tiver um filho? Né? Eu com essa dificuldade da leitura e da escrita, como é que vai ser? Né? Então, esse sentimento de ai meu Deus, o que eu vim fazer nesse mundo? Como é que eu vou me virar? Assim, parece que a pessoa está dentro de uma ostra, assim, né? E isso é muito frustrante, porque falta, assim, por trás um acompanhamento da família, de amigos. A gente percebe que a vida dele não está preparada para isso, não foi preparada, né? E você encontra uma pessoa, um adulto completamente perdido, muitas vezes, principalmente quando o diagnóstico é tardio. Sim. Que é o que mais acontece. Né? E aí a pessoa se dá conta de tem aquela coisa, eu fui chamada a infância toda de burro, de que eu não dava conta, esse menino, né, é lesado. Eu ouço muito isso na clínica, me chamavam muito de lesado. Sim. Né? Sim. E aí, quando eu percebi que eu cresci, né, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Né? Todo mundo trabalha, para trabalhar tem que ler e escrever. Né? Assim, né? Na maior parte. Né? Então, o que eu vou fazer? Né? Então, eu acho que
uma das coisas mais importantes dentro da terapia é a pessoa ir de encontro ao seu eu, né? Ela procurar identificar aquilo que ela gosta e aquilo que ela é capaz, e procurar desenvolver as suas habilidades. É uma das coisas mais importantes que eu percebo, porque assim você consegue dar um significado, né? Você consegue desenvolver coisas na sua vida, ideias, projetos, consegue dar andamento. Né? Verônica, antes do diagnóstico, antes de eu saber, não tinha nenhuma informação ainda sobre a dislexia, eu cheguei no momento que eu pensei o seguinte: eu nunca servi para nada, nunca fui boa em nada, então vou fazer o seguinte, eu vou passar a vida sem fazer muita coisa, tipo, sem chamar muita atenção, sabe? Eu achava que eu nunca ia ser alguma coisa, assim, maior, sabe? De realizar um sonho. Por exemplo, eu sempre falei assim, eu não gosto de trabalhar, eu não acho legal trabalhar numa empresa grande. Mas não é porque eu não achava legal, é porque eu achava que eu não era capaz de chegar naquele ponto ali, né? De estar numa multinacional, por exemplo. Então, eu achava que assim, eu vou fazer o seguinte, vou fazer bolo em casa, vou vender, ganho um dinheirinho aqui e pronto, passo a vida neutra. Porque eu achava que não era capaz, sabe? Aí, depois que eu tive o diagnóstico de dislexia e que eu fui entender o que acontecia, né? Porque eu tinha aquelas dificuldades e fui procurar informação, aí é que, assim, não de repente, né? Mas assim, depois desse processo de procurar informação, saber as adaptações e buscando essas informações, e eu comecei a me ver capaz de fazer as coisas, é que eu falei, não, calma aí, eu não preciso passar a vida neutra, sem ser ninguém, sabe? Só esperando acabar. Assim, ou então, outra coisa que eu tinha, assim, tudo bem, Deus não quis nada de mim. Ele quis só que eu fosse mãe. Eu tinha esse pensamento. Deus não quis nada. Queria que eu só fosse mãe, ponto, entendeu? Aí eu falei, não, calma aí, eu sou capaz de muita coisa aqui. Eu posso fazer assim, sabe? Mas foi depois do diagnóstico, porque eu me sentia, assim, esse sentimento de inadequação, foi uma vida com esse sentimento de inadequação. Eu acho que eu não era adequado para nenhum lugar. Para nada. Você recebeu o diagnóstico com que idade? 41, eu acho. É porque tem... Tardio. 41, 42, por aí. Né? É bem tardio. Bem tardio. Nossa, eu fico pensando... o meu filho, por exemplo, ele agora está passando por um processo depressivo, né? E isso está acontecendo porque ele já está preocupado com o Enem. E aí é onde entra a nossa luta, porque que acontece? As adaptações pelo Enem, ele vai conseguir? Ele vai. Provavelmente, se ele não conseguir, né, alguma coisa pelo Enem, a gente vai para uma faculdade privada? Sim. Ele vai se formar? Ele vai conseguir entrar? Vai. Mas e durante a graduação? Que não há adaptação para o adulto, né? Para as crianças, né? Nas escolas, a coisa é complicada, a gente está empurrando, né? A gente empurra todo dia para que as escolas façam as adaptações direitinho, e é aquela briga de ego, de estica e puxa, de que não precisa, de que não é assim, porque tem que deixar ele se desenvolver, né? Senão ele não vai ficar dando facilidade. A gente escuta essas coisas, né? Mas e durante a graduação, na faculdade, né? E aí a pessoa tem que estar bem, como é que eu posso dizer? Ela já tem que estar bem desenrolada mesmo nas suas adaptações pessoais para poder dar conta, porque muitas vezes a pessoa desiste, né? Porque olha, cheguei até aqui, mas só cheguei até aqui, eu não dou conta de ir além. Né? O professor não tem informação, ou não quer saber, ou não liga. Né? Os colegas
não têm informação, não conseguem ajudar. Por isso que eu digo que a coisa mais importante, né? E a autoestima é uma coisa que é construída, a autoestima é uma coisa que é do momento de nascer, né? Quando você fala que criança linda, meu filho é forte, olha, caiu, levantou, tá vendo como você consegue? É daí que começa a trabalhar a autoestima de um ser humano, né? Vamos falar amplamente assim. E quando... Perdi o que eu ia falar. Olha, Estavam sobre as adaptações. Pronto. Seu filho, que ele vai para a faculdade. Isso. Aí, o que acontece? A questão da autoestima, né? Quando você tem a autoestima trabalhada, né? Você chega e fala, bom dia, professora, meu nome é Carlos, um exemplo, e eu sou disléxico, eu tenho dislexia, e eu vou precisar da sua ajuda durante esse processo, certo? A gente pode conversar um pouquinho depois? A autoestima te faz se apropriar de quem você é, disléxico, entendeu? E aí você não tem vergonha e não tem medo de encarar, de falar, olha, eu sou, e daí? Não é só de leitura e escrita que se faz o mundo, não é só disso, né? Tem muitas outras coisas que a gente dá conta de fazer, né? Ouvindo, né? Traduzindo, falando, né? Uma prova disso é que estamos aqui, né? A gente, aqui todas nós somos formadas, né? Todas nós somos graduadas, já temos pós-graduação, né? Nós chegamos aqui. Então é possível. É possível. E olha que eu não tive ajuda, viu, na infância. Eu não tive ajuda. Eu tive ajuda, sabe de quem? Do meu esposo. Olha. No segundo casamento. Me casei muito jovem, né? Assim, é possível. Nada está perdido. Nada. O que você precisa, na verdade, o disléxico adulto precisa de um apoio, de uma pessoa que diga, vem, vai dar. O que a gente precisa fazer? Qual é a sua dificuldade? É essa? Vamos tentar por aqui? O que você acha disso? E aqui? Vamos lá. Entendeu? Que a coisa vai. É disso. E para isso acontecer, não é só o disléxico que tem que saber. Tem que ter mais alguém. A família por trás. Tem que ter alguém. É verdade. Verônica, deixa eu abrir um parêntese aqui, porque vou te contar como funciona, até para que você depois fale para o teu filho e para quem está nos ouvindo também. Como funciona a faculdade para o disléxico na Itália e na Inglaterra. A gente teve um convênio, né? No Brasil fala um convênio, não lembro. Italiano é convênio. Português, eu não lembro mais. Convênio. É convênio mesmo. Okay. E aí, eles trouxeram as adaptações, que hoje já são garantidas por lei, né, pela faculdade, e eles trouxeram essa discussão para que a gente pudesse, nós, professores, profissionais, pais, mães, pudéssemos estar integrados e usando e aprendendo isso também no nosso dia a dia. Aí esse aluno praticamente disléxico, que tem transtorno de aprendizagem, que tem transtorno do neurodesenvolvimento, aí entra também o TDAH, entra a pessoa que tem mais dificuldade, um autismo com uma dislexia ou um TDAH, ele tem instrumentos que ele vai usar para a vida toda. Vão ter momentos na vida dele que ele vai usar menos, momentos que ele vai usar mais, mas se for fazer uma faculdade, o que eles indicam aqui é para que seja usada por todo o período da faculdade. Um exemplo, um transcritor. Esse aluno, ele vai ter direito na faculdade a levar com ele para cima e para baixo um gravador. Olha aí. Então, esse gravador, que hoje o gravador já, né, com a tecnologia, além dele gravar, ele já transcreve aquilo que você fala, e aí você só imprime aquilo. Então, já te dá essa facilidade, né? Um exemplo, meu filho, André, a dislexia dele é média e Marcelo é leve. Então, André usa sempre o gravador. Ele leva para a escola,
Ele grava e depois traz para casa, transcreve no computador, tira as partes que ele não quer e a parte que ele quer, ele tem a explicação da professora. O que a neuropediatra falou aqui? Ela falou, Carol, se ele não se habituar a fazer isso agora, que ele está no ensino médio, vai chegar na faculdade, ele não vai querer. Porque ele vai falar, estou perdendo tempo. Isso aqui é cola. Exatamente. Estou querendo, estou passando, estou burlando, entendeu? E os amigos vão ver, vão comentar, né? Isso. Tanto é que hoje, para você ter ideia, o negócio já está tão bem informado que os meninos da classe dele falam, André, leva seu mapa. Às vezes ele vai lá, porque a interrogação você tem que levantar no momento da prova oral, né? Eles chamam de interrogação. Você levanta e vai lá e a professora faz as perguntas, ou você fala sobre o tema. Que coisa e aí ele maravilhosa. vai e não leva o mapa. Aí os meninos falam, Andréa, pega seu mapa. Entendeu? Então, E ajuda aí. Então, é muito interessante, porque os próprios amigos já entenderam a situação. Né? Às vezes ele fica constrangido de levar o tal do papel e ficar olhando o mapa e falando. E eu falo, é seu direito, leva, meu filho, porque Claro. a gente vai esquecer mesmo, memória de curto prazo. E os conteúdos aqui são, como no Brasil, mais de 10 páginas para serem estudadas. Se não levar o mapa, ele não vai lembrar de nada. E aí, só voltando para fechar parênteses, voltando no gancho da faculdade, isso a gente, já no ensino médio, aprendendo, a gente já leva para a faculdade. Então, quer dizer, é seu direito usar um ledor, é seu direito usar um transcritor, é seu direito usar a inteligência artificial, é seu direito melhorar aquilo que você já escreveu através da inteligência artificial. É seu direito, não é cola. Né? Então, inculcar isso, como diz mesmo na Bíblia, né? Inculcar a palavra de Deus na cabeça, é a mesma coisa de inculcar as adaptações. Sim. Quanto mais você inculcar, mais ele vai falar, é meu direito, estou fazendo bem, olha que eu consegui. Né? E normalmente não é assim, né? No Brasil, como é tudo muito novo, as pessoas falam, eu já tive alunos que falaram, não, é cola. E a mãe falava, olha, ele não quer usar, porque ele fala que o mapa mental é cola. E os amigos não falam, os amigos não têm, eu também não posso inculcar isso no povo brasileiro, eu acho que vai fazer uma grande diferença para o público universitário também. Eu acho que a gente tem que fazer uma live, inclusive, para falar sobre isso. Vou escrever, para não esquecer o tema, peraí. Deixa eu fazer um parênteses. Eu estou na faculdade, né? E aí, na faculdade, não tem, assim, adaptação, eles não te dão nenhum direito ali, não tem uma coisa escrita, sabe? Que você pode fazer e tal. Não tem. Mas, assim, como você disse, Verônica, quando a gente tem autoestima, né? Como muda? Quando a gente está com a autoestima boa, e quando a gente tem certeza do que. É por isso que a gente fala de informação aqui, é por isso que esse podcast existe, para a gente passar informação. Exatamente. Quando a gente tem informação e quando a gente tem autoestima, a gente vai lá e briga pelo que a gente sabe que é certo, né? Eu fui fazer uma prova, e aí, quando eu cheguei no tal do polo para fazer a prova, a menina tinha atrasado, a menina que ia aplicar a prova tinha atrasado, enfim, aquela confusão, já estava assim, uma confusão, e aí eu vi que só tinha a sala, que era a recepção, na verdade, dela, né? E aí ela falou assim, você vai fazer a prova aqui. Ela conversando, atendendo pessoas, atendendo outras pessoas chegando, eu falei, vou fazer a prova aqui. Aí eu levei o meu laudo, né? Eu falei, não vou fazer não. Olha só, eu tenho dislexia, eu não tenho condições nenhuma de fazer uma prova com vocês conversando aqui do meu lado. Ixi. Eu quero uma sala para fazer, eu quero silêncio, porque senão eu não vou conseguir fazer essa prova. Aí ela, não, mas é assim que funciona. Eu falei, pois eu não vou fazer. Eu não vou fazer, não. Isso é um absurdo, vocês botarem qualquer pessoa, na verdade, para fazer numa recepção, todo mundo conversando, entrando, saindo. Aí eu sei que eu briguei tanto com a menina, que ela falou assim, tá bom, vou abrir uma sala para você. Muito agosto. Aí eu falei, tá, por que não abriu antes, gente? Aí porque ela tinha que limpar a sala. Aí ela não queria limpar. Aí ela abriu a sala.
abriu o computador aí era uma sala pequena, né? Aí ela botou uma mesa, um computador, só eu, silêncio. Aí ela falou assim, mas eu tenho que ver, porque senão você vai estar colando. Aí eu falei, não, cara, pode olhar, amiga, eu não quero colar, eu só quero fazer minha prova em silêncio, só isso, porque eu tenho dislexia, eu não vou conseguir me concentrar, não tem menor condição. Aí ela deixou ela entreaberta, assim, só para ela ficar me olhando, sabe? E olhando a outra menina também fazendo. Mas, assim, quando a gente tem autoestima e informação, né? Se fosse outros tempos, eu ia falar, tá bom, eu vou fazer aqui. Não ia conseguir fazer, ia tirar nota ruim, né? Eu falei, não. Isso Não é assim. mesmo. E você falou a palavra certa, se fosse em outros tempos. E a gente tem que aproveitar esse momento de agora, que se fala muito em direitos, né? Então, a questão da socialização, a questão esqueci a palavra. Então, eu sei que o que você tem? Tem que correr atrás mesmo, chegar e falar, olha, eu tenho essa dificuldade e as pessoas já se ligam. É um caso ou outro, gente, que a gente vê aí, pingado, né? Que a pessoa não reconhece o direito do outro, que a pessoa não é, como é que eu posso dizer, uma pessoa educada, que não é uma pessoa que ajuda, que não é uma pessoa inclusiva, exatamente, entendeu? Que vai te abrir as portas. Nesse momento, esse é o momento onde você chega e fala, olha, eu tenho tal situação, tenho esse problema, né? E eu preciso de estar aqui o meu laudo. Pronto, acabou a conversa, sabe? Se for um órgão sério, se for uma pessoa séria, ela vai ajudar. E ainda que não seja um órgão sério ou uma pessoa séria, você tem como correr atrás. Isso vira tema, manchete de jornal. Então, o seu direito é atendido hoje ou amanhã. Você consegue, entendeu? Eu acho que o que falta muito para as pessoas é informação. Sim, sabe? Sim. Informação de chegar e peitar mesmo, não ter medo. O ser humano que está ali é um ser humano igual a você, que tem os mesmos direitos. Mas eu fiquei com tanto medo, a pessoa foi meio grosseira, foi meio arrogante. Que se dane, desculpem, gente, mas vai para cima, sabe? Não interessa. Às vezes a pessoa age dessa maneira, é uma maneira defensiva dela, né? De não mostrar a sua própria fragilidade. Porque muitas vezes essas pessoas do outro lado, né? Eu ouço muito isso tem técnicas até para a pessoa mostrar que é imponente, que é importante, comigo não. Eu lembro muito bem do meu marido, né? Há 1.500 anos atrás, tem muitos anos. A gente tem 25 anos de casado, imagina o resto. Quando a gente se conheceu, ele era gerente de uma empresa. Quando ele atendia o telefone, que era gerente de loja ligando para ele, aí ele falava o nome da empresa já com força e alto para intimidar a pessoa do outro lado, para a pessoa não vir querer botar a banca para cima dele. Então, assim, são técnicas que essas pessoas usam para poder dizer, aqui você não vai conseguir nada. Mas não é assim, se é direito, você consegue sim. Sim. E às vezes a pessoa até desinformada, ela não tem a informação. Então ela late, porque ela está tentando, né, contornar ali, porque ela nem sabe o que é dislexia. E você já está ali falando, tal. Então, isso acontece com as mães também. Às vezes voltam e falam, Carol, não consegui, tal. Não... Eles nem pegaram o laudo, não sei o quê, não fizeram nem o PEI, não sabia nem o que era o PEI, mas brigaram, não sei o quê. Falei, então, brigaram porque eles não sabem o que é, por isso. Né? Você sabe o que é? Você tem noção do que eu estou falando aqui? Aí você vai para cima, aí a coisa vira. Sim. Mas aí, como você falou, né? A autoestima precisa estar saudada. Precisa ter esse apoio familiar presente. E terapia. Aproveitando para te perguntar, que é uma pergunta que fazem muito, Verônica.
muitos psicólogos falam assim, o interessante é você ressignificar tudo que aconteceu com você, né? Mas como ressignificar a infância, né? Por exemplo, de um adulto disléxico, que na nossa idade, com certeza, esse adulto não teve adaptação porque a gente não tinha informação, né? Naquela época. Então, como é que a gente ressignifica uma história? Ressignificar é a mesma coisa de... Já ouviu falar na criança interior? Que todos nós temos. Você já foi a um parque de diversões com seus filhos, assim, e se divertiu tanto quanto ele? Mais, na verdade. Sobre isso. Eu também viro criança. Então, é como se naquele momento a nossa criança interior, que está lá guardadinha, quietinha, ela saísse para fora, né? Esse ressignificar é fazer por você aquilo que não foi feito na infância. Entendeu? É o seu autocuidado, né? Esse ressignificar é você entender a sua história, fazer as pazes com as dificuldades que você teve, procurar entender, procurar fazer as pazes com a sua vida no passado, com seus pais, né? Às vezes foram pessoas difíceis, mas lembrando que a gente reproduz aquilo, muitas vezes aquilo que aquilo que os nossos pais foram, né? Então, assim, a cada geração, né, a gente muda, né? A gente melhora, vamos botar assim, porque as informações vão acontecendo, é um outro momento, é uma outra educação, são novas oportunidades, você é uma pessoa diferente do seu pai e da sua mãe, né? Mas às vezes ficam os resquícios lá, né? Daquilo que a gente carrega essa bagagem de até mesmo valores, né? Que os pais passaram e que muitas vezes são valores equivocados, né? Até algum tempo atrás ainda se falava em educar a criança batendo na criança. Né? Poxa, no tempo do meu avô, ele apanhava dentro de sala de aula. Quando ele não conseguia responder a tabuada, ele levava uma palmatória na mão. Isso, os meus filhos hoje não sabem nem o que é isso, uma palmatória. Compreende a mudança? Então, esse ressignificar é você compreender como foi esse passado, né? E isso você faz muito bem em terapia, né? Você conversa com seus pais, se for possível, procura saber a história deles, né? Tem histórias que às vezes eles não contaram, né? Uma boa conversa em família traz muita coisa à tona, então você começa a entender algumas, tipo, isso faz sentido. E aí você começa a elaborar melhor as coisas. Poxa, meu pai teve uma vida difícil, né? De repente ele foi quem ele foi por conta do que fizeram com ele logo na primeira infância, né? Que a criança, ela está ali entregue, ela não tem como se autogerenciar. Ela precisa de um pai, de uma mãe para direcionar. E o direcionamento não foi saudável, né? E aí você compreendendo isso, compreendendo as suas dificuldades, né? Tudo que passou, compreendendo que naquele tempo não tinha recursos suficientes como tem hoje, né? O que você vai fazer? Você vai buscar esses recursos hoje. Mesmo porque se você tem dislexia, é provável que um dos seus filhos possa vir a ter, né? Pode acontecer, e muito, né? Então você tem que se preparar para esse momento, porque você tem um ser humaninho ali que você vai ter que ajudá-lo a enfrentar essas dificuldades, né? Então você tem que se preparar, né? Vestir a camisa e ir atrás de informação. Como é que eu melhoro isso? Como é que eu faço para melhorar isso em mim? Né? Tem algum curso? Tem algum sistema, alguma técnica, né? Que eu posso fazer melhor para desenvolver? Né? É isso. A ressignificação é isso. E aí você entende, poxa, foi difícil, mas foi. Não precisa ser mais. Né? Eu posso melhorar daqui para frente. Basta querer. Quando a gente quer, a coisa acontece. Uma coisa que eu vivo falando, as pessoas... Tem uma pessoa que falou assim, perguntou para mim, a depressão tem cura? Eu falei, tem. Você nunca ouviu falar que depressão tinha cura? Eu falei, mas tem.
Como assim a depressão tem cura? Eu falei assim, olha, a pessoa que tem depressão uma vez, ela pode recair no futuro? Pode, entendeu? Mas se ela sair uma vez, ela sai de novo. E geralmente essas pessoas que passaram por essa depressão é porque foi alguma coisa muito séria que aconteceu na vida dela, né? Perdão, um aviãozinho passando. E essa pessoa, ela saiu da depressão, sabe por quê? Não foi remédio e muitas vezes não foi terapia, foi a atitude de querer sair. O remédio ajuda, óbvio, é importantíssimo. O remédio, ele trata o sintoma, né? A terapia trata a causa. E você faz o quê? Você tem a atitude. Não, eu vou levantar hoje. Não, hoje eu vou fazer minha caminhada, que a minha terapeuta falou, que o meu psiquiatra falou que eu preciso fazer. Porque, pasmem, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, mesmo indo arrastado, que nem a tristeza lá do Divertidamente, né? Sim. Você libera dopamina andando, caminhando, correndo, fazendo qualquer tipo de atividade física. Faz dança. Você tem uma dobradinha aí. Você faz tanta atividade física como a música trabalha a sua saúde mental, sua saúde emocional. A música traz alegria, entendeu? Então vai, dá uma chance para você, faça alguma coisa por você. Agora, ficar deitado na cama esperando o remédio fazer efeito e a sua psicóloga falar uma palavra mágica que, de repente, você vai... passou. Isso não existe. Mas, hoje em dia, Verônica, todo mundo quer um passe de mágica, né? Todo mundo. Eu quero aprender. Mas tem um botão para eu apertar? Eu aperto o botão e pronto, aprendi. Eu aperto o botão, passou tudo. Tem um remedinho, né? Todo mundo quer a pílulazinha do Matrix. Exatamente. Todo mundo quer a pílulazinha do Matrix. Ninguém quer passar pelo processo. E quando as pessoas entendem... Eu estou com uma tosse horrível. Quando as pessoas entendem que também eu aprendi isso e eu acho bem legal. Quando as pessoas conseguem entender que o processo também é interessante, porque no processo você cresce, né? Isso. Aí as pessoas vão parar de pedir a pílula mágica, porque o processo é muito interessante. Eu não aprendi a estudar e ter as adaptações de uma hora para outra. São anos fazendo isso, né? Aprendendo as adaptações, aprendendo as técnicas, aprendendo a fazer mapa mental. Eu fui melhorando. Não foi um passe de mágica. Mas quando eu olho para trás e vejo todo o processo que eu passei, eu falo, gente, que sensacional. Como eu cresci, como eu evoluí. Eu consegui fazer isso sozinha até, né? Eu consegui. É maravilhoso. Eu acho muito mais maravilhoso do que você falar, eu tomei o remédio e pronto, acabou, passou, né? Verdade. Você sabe que a Verônica estava falando no início do podcast sobre o eu, né? O se encontrar, que normalmente os pacientes dela ainda não acharam, né? Ou acharam, mas você falou desse eu interno, né? Que às vezes as pessoas disléxicas falam, para que eu vim para essa vida, né? Qual é o meu objetivo? E essa sua fala me fez lembrar de mim, né? Eu sendo disléxica, eu tive o diagnóstico com 38 anos, eu me sentia assim antes. Eu falava, eu sei quem eu sou filha de Deus, tive pais excelentes, família maravilhosa, que me amou profundamente, que me ajudava em tudo, mesmo sem saber da dislexia. Mas eu era perdida. Então, eu queria estudar, mas não sabia o quê. Eu queria ler um livro, mas não sabia qual. Eu queria fazer um esporte, mas eu não me dava bem com isso, nem com aquilo, nem com aquilo, nem com aquilo, nem com aquilo. Aí eu parava. Eu sabia que eu mudava a casa inteira, tanto é que meu marido, a piada do meu marido era... Antigamente, eu chegava em casa do trabalho, abria a porta e falava, oi, mas essa casa aqui é de quem? Né? Porque cada dia eu mudava os móveis de lugar, porque eu estava tentando me achar, eu estava tentando me... E eu nunca tinha percebido isso, eu só vim perceber isso depois do diagnóstico. Que eu entrei no meu corpo e entendi. Falei, Caroline, você é disléxica, olha! Né? Então, faz muito sentido. Sim, entender isso me fez aprender que eu preciso me respeitar. Né? Aí vem para essa sua fala de agora, de entender autoestima, se
ter essa consciência de quem você é. Hoje eu me respeito, eu tenho as minhas pausas, eu sei que se eu estudar o dia inteiro, eu vou ficar exausta, dia seguinte eu não vou conseguir estudar. A sobrecarga emocional, né, disso tudo. Sim, então assim, se entender, e uma coisa que eu entendi também é que eu preciso fazer um pouquinho cada dia. Você está falando sobre o esporte, né? Eu preciso fazer um pouquinho de bicicleta por dia, eu não preciso fazer 1 hora, 50 minutos ou 3 horas. E esse um pouquinho por dia me ensinou que eu preciso estudar um pouquinho por dia, eu preciso ler um pouquinho por dia, eu preciso conversar com uma amiga um pouquinho por dia. Isso me ajuda a me motivar, a não cair em depressão, a não estar na cama. Então, um pouquinho por dia, eu me respeito e aí eu consigo, no final do mês, eu falo, meu Deus, quanta coisa eu fiz. Exatamente. E esse um pouquinho por dia é para todo mundo, sendo disléxico ou não, entendeu? Porque, assim, por exemplo, eu falo da minha graduação, tá? Porque todas é a mesma coisa. Se eu não estudo todos os dias um pouquinho, eu não dou conta da minha demanda. Se eu, mesmo que eu não esteja fazendo nenhuma especialização, se eu não procuro me atualizar, se eu não procuro fazer um curso novo, se eu não procuro estar sempre estudando, a gente perde aquilo que não é praticado, entendeu? A gente perde, sabe? É que nem um filme, você assiste ele hoje, beleza. 1 ano depois, esse filme que eu assisti é muito bom. Mas se você for procurar, você não lembra mais de tudo. Quando você vai assistir, você lembra de uma parte ou outra. Às vezes você vira e fala assim, gente, eu não lembrava mais dessa parte aqui. É a mesma coisa, entendeu? É a reciclagem. Você está sempre buscando. Fazer um pouquinho por dia é a coisa mais importante para todos. Todo mundo. Sabe? Não é algo só para o disléxico, não. Então, a gente pode dizer aí que para aquele disléxico que se sente diferente, não se sinta amor. Não se sinta. Porque todos nós temos dificuldades, né? Mas eu não quero tirar o peso da dislexia, né? Mas vendo por esse lado, por esse viés, todos nós temos dificuldades. Todo mundo tem que matar um leão por dia em alguma situação, em algum momento, entendeu? Então, se a sua maior dificuldade, né, é de se sentir inserido, de essa questão do pertencimento, de fazer parte, né, vai atrás, né? E quando você passa por uma graduação, quando você se forma, quando você faz um curso técnico, quando você faz o curso que for e você tem um currículo legal, você tem condição de fazer uma entrevista para emprego e falar, olha, eu tenho dislexia, a minha dificuldade é aqui e aqui, mas eu fiz todos esses cursos aqui, fiz cursos presenciais, fiz online e eu passei. Entendeu? Eu dei conta, né? Então, eu só preciso desse recurso, desse que eu mesmo dou conta, para desenvolver um bom trabalho. Me dá uma chance que eu vou provar para você que eu dou conta, né? E aí, esse empregador tem uma pessoa bacanérrima, viu? Ali, né? Para trabalhar com ela, uma pessoa super criativa, né? Uma pessoa super alta astral, vai estar tão grata que a felicidade é transbordante, assim, né? É uma pessoa que vai correr atrás, uma pessoa proativa, né? Que traz ideias novas. Olha, não perde nada mesmo. É verdade. Ai, gente, já está acabando, eu não quero que acabe. É muito bom, né? Delícia de podcast. Carol, precisa dela toda semana. Eu venho, Verônica. Muito bom estar com vocês. Foi uma delícia, Verônica. Obrigada. Eu queria dizer uma coisinha antes. Gente, deixem o like de vocês, comentem aqui. Na hora que vocês deixam um like, o YouTube, o Spotify, ele manda para mais gente, para essa informação chegar em todo mundo que precisa, todo mundo precisa escutar esse podcast.
né? Como a gente fala, a informação é muito importante. Então, que essa informação chegue, mas aí a gente precisa que vocês deixem um like e comentem aqui, porque a gente adora conversar, a gente adora saber o que vocês acharam, né? Conversar com vocês, saber um pouquinho de vocês também. É isso. Gente, muito obrigada. Fala, amor, fala. Eu queria só deixar as informações das redes sociais da Verônica, para que, se algum pai, se algum adulto quisesse contatar a Verônica. Verônica, você faz também, você faz consultas online? Como funciona? Ou você está na clínica? Conta um pouquinho para a gente. Eu atualmente trabalho em 2 espaços, aliás, 3, não, 4, vamos lá. Eu trabalho numa clínica, onde eu tenho uma sala alugada, né? Tenho a minha sala, então eu trabalho nesse espaço duas vezes por semana, em horários diferentes. Trabalho também para o Grupo Apivida, né? Lá eu faço investigação de crianças atípicas, né? Quando aparece uma demanda com sintomas, os pais trazem crianças e adolescentes. Faço a terapia online, né? À noite em casa quando eu chego, e também tem os trabalhos da associação, né? A gente agora tem um trabalho bem bacana, logo vocês vão saber. Logo a gente vai divulgar nas redes sociais um negócio bem bacana que vai sair aí. Maravilhoso. Quer deixar a sua rede social, Instagram, Facebook, YouTube, o que você tiver, para que o pessoal possa te seguir? Psi Verônica Lima no Instagram, né? @Psi Verônica Lima. Tem até no slide, eu não sei se vocês conseguem aí. Tem também o da associação, que é o @DislexiaRN, isso, né? E tem o meu e-mail também, que é veronicalima5, 5 numérico, tá? veronicalima5@gmail.com. Perfeito, obrigada, querida. Eu queria deixar um beijo para todos que nos seguiram, nos ouviram, nos viram aqui ao vivo ou vão ver depois. Um beijo para a Verônica, obrigada, querida, sempre disponível. Um papo tão gostoso, né, Mônica, com a Verônica. Ai, que delícia. Muito bom. Muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo pela oportunidade. É muito bom estar aqui e compartilhar desse momento de informação, de ciência com vocês, tá bom? Beijo grande. Obrigada. Tchau a todos. Eu queria agradecer também a todos que estavam aqui, agradecer muito a Verônica, foi maravilhoso, uma delícia. Agradecer a Carol pela parceria de sempre. E não esqueçam que todos os nossos episódios estão lá no Spotify, podcast Dislexia com Café, nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram e TikTok, Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos. E todos os links vão estar aqui na descrição deste vídeo e nesse áudio do Spotify. E até a próxima sexta-feira com mais um episódio do podcast de Dislexia com Café. Um beijo! Beijo para vocês. Tchau, tchau.